Boa noite a todos. Obrigada aí a presença de todo mundo. Hoje a gente vai ter um bate-papo mega especial aí com os nossos convidados. A gente vai falar sobre o que mudou, né, nos tratores modernos e o que os pneus precisaram evoluir aí para acompanhar essa evolução do mundo das máquinas. Então vamos começar aqui a nossa live. Então, primeiramente, eu queria novamente agradecer, né, os meus convidados, o professor Roverson e o César, que é o especialista que a gente convidou hoje para bater esse papo com a gente. Né? E eu sempre tento escolher a dedo as pessoas que eu vou trazer aqui, que são pessoas que eu admiro e que eu acho que sempre vão ter algo a acrescentar para o nosso mercado, não só pensando na questão de pneu agrícola, mas em todo o segmento que junta o conjunto máquina, trator, performance, né? Porque o pneu, ele não performa sozinho, da mesma forma como a máquina sem os acessórios, ela também não consegue dar a performance necessária se não tiver tudo sincronizado. E pensando em pesquisa, né, professora, a gente também não consegue nada sem a ciência, né? Então não adianta a gente ter o pedaço da borracha, a gente ter uma máquina extremamente potente, se a gente não tem o ser humano hoje para medir, para dimensionar, para pensar sobre como a gente usufruir melhor dos nossos acessórios e das nossas máquinas. Então, eu queria que vocês também se apresentassem, né, para o nosso público. César, inicia você, conta um pouquinho quem é você, da sua trajetória. Tá certo. Boa noite a todos. Obrigado, Ju, pelo convite. Aceitei com imenso prazer estar participando dessa live, que espero que seja a primeira de muitas, né? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso aqui com o pessoal. Espero que o pessoal também participe. Se tiver dúvidas, qualquer coisa do tipo, pode mandar aqui no chat que nós vamos respondendo. Como a Ju falou, sou o César Bronzatti. Eu tenho experiência com máquinas agrícolas. Vamos falar assim, estou com 36, faz 21 anos que eu sou envolvido na parte técnica de máquinas agrícolas, né? Desde os 15, mexendo na parte técnica. E de 2018 para cá, mais focado na linha da ACO, né? Na Valtra e na Massa. Trabalhei em concessionária, trabalhei em fábrica, na fábrica, né, da ACO, e hoje eu estou autônomo, trabalho por conta. Então, onde tem um atendimento, uma necessidade técnica, seja um treinamento, um apoio técnico para resolução de problemas, eu dou esse apoio. E participar dessa live aqui, vou falar mais uma vez. Fico até meio sem palavras, eu gravo bastante vídeo, mas na hora do ao vivo assim fica meio travado. Não, Mas imagina, César. E obrigada, César. Eu conheci, né, o trabalho do César através da rede social. Alguém me enviou um vídeo do César, ele tava mostrando um pneu da marca que eu trabalho. E aí eu achei a desenvoltura e a forma como ele passava o conhecimento de uma forma muito simples e objetiva. E desde então eu sigo e aprendo muito e tenho sempre divulgado o teu trabalho, César. Sempre que eu vou em algum obrigado. lugar, eu sempre falo, você conhece, segue, muito legal o conteúdo. Parabéns pelo teu trabalho, né, na rede social. Eu sei o quanto é custoso a É, gente se manter é, ativo, a gente se manter atualizado, né? Porque a gente já faz isso no dia a dia, mas é uma grande responsabilidade quando a gente tem tantos seguidores que acreditam, que confiam. Então a uhum, gente tem que sempre estudar até um pouquinho mais, né? Ter mais exato. certeza, né? Buscar mais informação. E eu não tenho dúvida que isso nos faz, né? A rede social, ela nos faz profissionais melhores também por conta disso. Essa responsabilidade da gente estar dividindo conhecimento com mais gente nos torna profissionais assim mais estudiosos, mais atenciosos. E muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Jean. Obrigado. E aí, professor, fala um pouquinho de você para nós. Vamos lá, Ju. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito satisfeito com esse convite, oportunidade de conversar com você, acompanho você aí nas redes, gosto muito do seu trabalho. Oportunidade de conhecer e conversar com o César, né, também, com essa vivência prática, acho que isso é muito importante. Então, assim, é muito prazeroso poder estar essa noite aqui nesse bate-papo, que eu creio que vai ser bem agradável, bem gostoso, né? Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Prazer tê-los aqui conosco e, como disse o César, né, mandem perguntas, tirem as dúvidas que a gente está aqui, no dia do possível, a gente vai responder. Bom,
Eu sou professor aqui na Unesp, campus de Jaboticabal, né, no estado de São Paulo. Já estou aqui na Unesp há 22 anos, mas já era professor antes de vir para cá, então já estou na estrada aí há um bom tempo, né? Sempre trabalhando com máquinas agrícolas e mais especificamente com colheita mecanizada. É o forte da minha atuação, né? Embora trabalhe também com tratores e outras máquinas agrícolas. Eu sou engenheiro agrícola, formado pela Federal de Lavras. Depois fiz um mestrado em engenharia mecânica na Federal de Uberlândia e um doutorado em agronomia, produção vegetal, aqui em Jaboticabal mesmo. E tempos depois eu retornei para Jaboticabal, que fiz livre docência, fiz um pós-doutorado na Universidade da Georgia, nos Estados Unidos. E, como a Juliana disse, né, a gente está sempre estudando, né? Nós, enquanto professores, mais ainda, né? A gente não para de estudar o tempo todo, sempre tentando aprender um pouco mais. E é muito legal a gente poder ter acesso também a essas redes como as de vocês, né? Sempre tem alguma dica interessante, alguma coisa que a gente passa para os alunos também. Vocês falam de uma forma bem descontraída, bem legal. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui, né? Mas a história é essa. Estou aqui já só na Unesp há 22 anos, mas já tem mais aí de 30 anos de carreira como professor de máquinas agrícolas. E o mais engraçado quando você vira professor, Juliana, e César, é que a primeira coisa que acontece é que você perde o nome, né? Ninguém chama mais você pelo nome. Eu só chamo de professor. Todo mundo, né? E é muito engraçado, porque a gente... O meu foi o sobrenome, professor, eu ia chamar de... O meu foi o sobrenome, né? Porque o meu é você pegar no telefone de todo mundo, vai estar lá, César Valtra, César Massey. O meu foi o sobrenome que mudou. Mas a gente gosta dessa identificação. Sim. Eu particularmente fico muito feliz, né? Acho que a profissão de professor é uma profissão muito importante, muito interessante, em todos os níveis, e é um orgulho ser chamado de professor, né? Então, mas vamos lá, né? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre essa evolução aí dos tratores, dos pneus, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho mais essa situação toda. Vai ser um bate-papo. E outra coisa também, um detalhe muito interessante, eu não sei se vocês sabem, mas o professor Roverson é coautor também daquele livro que eu sempre falo para vocês aqui, o Máquinas Agrícolas, né? Então, volume 1, volume 2, e eu sou apaixonada, né, pelo conteúdo, tô sempre presenteando as pessoas, eu gosto tanto do meu volume, eu toda hora tô indo lá fazer uma consulta, alguma coisa, né, que diferente de vocês homens que tem uma facilidade de guardar coisas mecânicas assim tão fácil, eu volto e meia, eu ouço uma informação, não guardo, mas eu tô sempre ali consultando, né, então o professor também é coautor do livro, né, então o que eu tenho aqui em casa é, como diz a Maiara, a Bíblia do agro. Né, depois de tantos anos aí, trouxeram para nós, né, os dados de forma atualizada, que eu acho que é a nossa função também, através das lives e dos conteúdos e das aulas e dos livros, que é trazer cada vez mais conteúdos atualizados. A gente está sempre em sintonia, né? Que é o que a gente vem falar hoje aqui, né? As máquinas, elas evoluíram, o nosso mercado agrícola mudou, né? A mecanização agrícola dos anos 90 era uma, hoje ela é totalmente outra. E eu queria abrir, né, essa live fazendo uma pergunta, né, para o César, porque o César hoje praticamente ele está ali dentro da oficina, com a mão no motor, com a mão na massa, do lado do operador. E eu queria que você falasse para nós, César, o que você vê que das máquinas, dos tratores lá dos anos 90 para as máquinas de hoje, qual foi a mudança mais impactante, né? O que você olha, o que te chama mais atenção, que evoluiu nesses últimos 30 anos? Ju, vamos falar assim, que pode chamar de trator, porque continuou sendo o trator, né, que tem a função dele, que é de fazer força, de puxar e deslocar implementos agrícolas, cultivar a terra. Tem o motor, a transmissão e o sistema hidráulico. O restante, pode-se falar que mudou tudo, né? O primeiro trator que eu dirigi, né, que eu sentei ali e dirigi, foi um Valmet, um 138. Isso foi em 2002, 2001, mais ou menos. Eu tinha uns 12, 13 anos. O trator não tinha freio. O freio não existia. O pneu, se ele visse um prego uns 20 metros lá na frente, ele já ia furar aqui. O pneu ia ver o prego. Vou furar. Não precisava passar em cima, não. Lata
não existia, né? Era passado, enfim. E gabine era só aquele ranchinho em cima, né? Só aquela capotinha ali para disfarçar o sol ali um pouquinho e tudo mais. E é um trator que é dos anos 90 ali, né? Vamos falar assim, acho que ele é de 93, 94, se eu não me engano, ali o 138, né? Que saiu na Valmet. E hoje, você pegar um trator de hoje, vamos falar do lançamento lá da Valtra, né? O S6, né? A tecnologia que tem um trator hoje, embarcada, tem muito mais tecnologia do que um carro que a gente anda hoje na rua, né? Falando de não só dentro da cabine, né? Motor, principalmente a transmissão evoluiu muito, né? Porque o motor chega a um ponto que não tem mais o que você extrair dele, né? Você consegue melhorar ali o dimensionamento, você melhora com o motor, com gerenciamento eletrônico, né? Que salvo engano, acho que 2017, dependendo da potencialização ali do motor, que expandiu mais, né, a injeção eletrônica dos motores ali, que acho que a partir de 100 e poucos cavalos já tinha que ser com injeção eletrônica, o gerenciamento eletrônico, né? Então, você consegue melhorar ali um rendimento, aumentar a potência. Mas aí chega uma hora que não tem mais o que você extrair do motor. E aí tem que partir para a transmissão, né? E as transmissões, antigamente, era tudo mecânica, câmbio seco, né? Todo mundo... quem é operador já sabe, né? O BHzão ali, quem nunca montou num BH e deu arranhada na marcha, nunca dirigiu o trator, né? Quem montou no Massey Ferguson, não pisou no freio, deu aquela cantada que você escuta de 3 km o freio dele chorando, não dirigiu o Massey. E aí era tudo seco, alavanca, né? Câmbio seco. E aí foi evoluindo para um reversor, né? Um reversor eletrohidráulico, já tinha um pacote ali para melhorar o acionamento, não tem mais embreagem, aquela embreagem mecânica. E hoje a gente já está falando de transmissão CVT. E além da CVT, essa semana passada, eu fui numa usina, tinha um trator que ele era híbrido, né? Tem o Zulion, né? Que, se não me engano, o chinês, que já é híbrido, mas a John Deere já está com um protótipo híbrido também. Tá também, né? Elétrico. A eletricidade vai tocar a transmissão. Então, assim, a evolução em 30 anos... 30 não, vamos pegar assim, de 10 para cá, vamos fazer uma separação, né? De 10 e 20. Em 20 anos, ali veio caminhando, veio melhorando ali, uma transmissão aqui, um motor ali, aí já começou a sair os tratores mais cabinados, né, com sistema de ar-condicionado, melhorar conforto para o operador, e mais de 10 anos para cá evoluiu e muito, né? E acho que de 3, o professor pode até falar melhor que eu, acho que de 4 anos para cá, assim, tá muito rápido, tá? Se você não ficar esperto, você não consegue acompanhar o lançamento, o que está vindo de novo. Você vê, transmissão, César, eu nunca pensei que eu ia ver um trator com elétrica, né? Uma transmissão elétrica. E acho que já tem não sei se acho que a Fendt tem, na Alemanha já é um trator que é elétrico, autonomia de 8 horas de trabalho, é totalmente elétrico, já não tem mais motor a combustão. Você então, sabe, assim, César, que eu percebo também essa evolução diferente, como você disse, dos 20 anos, dos anos 90 e até os anos 2000, né? Uma evolução X e uma evolução totalmente mais rápida e evolutiva. Sim. Quando a gente fala de 2010 até agora. Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com pneu, né, nessa época, há 15, 17 anos atrás, o trator mais potente que a gente achava num cliente, que era o top dos tops, era o BH 180. Uhum. Então, assim, cara, se eu vendia um pneu com BH 180, era... 24, né? 132. Imagina, tipo um Big Band. Então, eu lembro que esse era o trator da época, né? E a gente percebeu que a evolução dos pneus também veio no mesmo ritmo da máquina. E quando a gente fala dos últimos 10 anos, o que eu lembro? Vamos pensar na linha do tempo do pneu. Então, o pneu radial ele foi praticamente lançado na parte da agricultura vamos lá, 60 anos atrás o pneu radial começou a lançar, o automotivo aí há uns 30 anos atrás realmente fez a mudança, a chave 100%, mas no trator agrícola o pneu radial chegou a menos de 30 anos atrás. O primeiro pneu radial que foi vendido aqui no Brasil não tem 30 anos que foi vendido, né? E aí ficou o pneu radial aí praticamente durante 20 anos, foi a única alteração que teve. Uhum. Depois, rapidamente, quando a Michelin desenvolveu o pneu IF, a
Trelleborg desenvolveu o pneu VF. O primeiro pneu IF e VF que nasceram ali em 2004, 2006, o primeiro pneu que eu vendi VF foi em 2016. Eu vendi o primeiro pneu 10 anos depois de que ele foi desenvolvido. Agora, o ano passado eu fui na Agritécnica e eu vi um pneu PFO em novembro. Em fevereiro eu fui em Cascavel, na Show Rural, o pneu estava lá no equipamento original. Não deu tempo do pneu lançar, ele nem esquentou lá na Alemanha. E eu Já estava cheguei aqui. no stand da New Holland e já tinha o pneu que tinha acabado de lançar lá. Eu falei, caramba, como que pode? Demorou 10 anos para uma tecnologia chegar no meu estoque. Que agora a gente está vendo, e não é do estoque reposição, é no equipamento original. Né? Então, essa evolução, eu imagino, né, e percebo que a evolução dos pneus ela vem na mesma velocidade da evolução das máquinas. E, Roverson, o que você vê da parte, né, quando a gente fala de pesquisa, de números, né? O que você que está aí nos bastidores da ciência, né? O que você enxerga dessa sensação que eu e o César temos dessa evolução, tanto da máquina como do pneu? Olha, Juliana, eu acho que assim, o que o César disse, o que você complementou aí, é exatamente o que a gente vê na pesquisa, na ciência, né? A gente parece que estava em outro mundo e de repente entrou num mundo totalmente novo, né? O César ainda falou, né? Tanta coisa acontecendo que a gente às vezes não consegue acompanhar e dá medo de não conseguir acompanhar, né? Você imagina a gente na sala de aula tendo que explicar para o aluno depois e o aluno faz uma pergunta que você de repente não teve nem tempo de ver, né? Não deu nem tempo de ver, já aconteceu comigo já. Então é muito impactante isso, é uma mudança muito drástica que a gente observa. E eu acho que, e isso também é um bom problema, né? Você comentou do livro nosso aí, né? A Mayara até falou que é a Bíblia, né? Os meus alunos aqui dizem que realmente é a Bíblia, é o Antigo Testamento, volume 1, e o Novo Testamento, volume 2, né? Mas nosso problema hoje é como é que nós vamos fazer para manter esse livro atualizado. A gente está trabalhando em cima disso, mas a gente sabe que a gente não pode esperar mais 20 anos para lançar um novo livro, porque as coisas evoluem muito rapidamente. E dentro do que vocês falaram aí, questão de trator há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, e que há 10 anos a coisa mudou completamente, eu sempre, quando eu faço alguma palestra sobre agricultura digital, eu traço uma linha do tempo, com as revoluções, com as evoluções que nós tivemos, né? Então, a gente está falando aí de 2010 para cá, da quarta revolução agrícola, que é a agricultura digital, que é a agricultura 4.0, né? E essa revolução aconteceu porque muitas coisas que nós já tínhamos um certo domínio, elas se popularizaram, né? Uma delas é a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa lá da década de 60. E agora ela veio, né, graças à computação em nuvem, sensores mais baratos, mais otimizados, né? E tudo isso veio e foi incorporado dentro da máquina. Então a gente tinha lá 20, 30 anos atrás, o trator é uma máquina de tração. Foi desenvolvido para fazer tração, para tracionar implementos. E era isso que acontecia. Ele ia lá e tracionava, né? E só, né? E só. E com câmbio seco e com tudo mais, ele fazia, ele cumpriu o papel dele. E, de repente, ele deixou de ser uma máquina de tração somente e ele virou uma plataforma tecnológica, né? Onde a gente agrega a mecânica, a elétrica, a eletrônica, a hidráulica, né? E agora, mais recentemente, a inteligência artificial, né? O sensoriamento remoto, né? Quando você pega colhedoras, por exemplo, né? Sem querer fazer nenhum merchandising aqui, mas colhedora da John Deere, você consegue pegar um mapa gerado por satélite e, através desse mapa, você regula a máquina se autorregula, né? Então, isso é inteligência artificial. As colhedoras que detectam perdas, danos mecânicos, impurezas, tudo isso envolve inteligência artificial, envolve sensoriamento, né? Então, o trator realmente deixou de ser uma máquina mecânica e passou a ser uma plataforma tecnológica, né? E, junto disso, a gente teve alguns outros ganhos, alguns aumentos. Um aumento expressivo na potência do motor, né? Você comentou que o 180 era o maior trator. Hoje você fala em trator de 400, 500, 600 cavalos tranquilamente, né? Então, um aumento muito grande da potência do motor, um aumento também
Com isso veio também o aumento do peso do trator. Então, nós temos máquinas mais pesadas. Eu ia falar isso para você, mas não é só por conta do tamanho da potência. A parte da lataria, ela também ficou mais pesada. Eu queria saber sobre isso, assim. Quando a gente fala do peso do trator, quando ele aumenta, porque eu percebo isso, porque o meu pneu, ele precisou continuar da mesma largura, né? Porque o espaçamento para eu passar ali na soqueira ainda é o mesmo. Só que eu precisei encher o meu sanduíche de recheio ali, porque eu precisei evoluir, mas eu percebi que eu não conseguia aumentar o espaçamento. Então, quando a gente fala do peso das máquinas também que aumentaram, a gente não está falando só de trator e da potência do motor, mas também da carenagem, da parte metálica. A estrutura, né? A estrutura em si, né, professor? Toda a estrutura. É óbvio que a parte ali, né, o que a gente chama de trem de força, é o que tem o maior peso, tem maior... Mas você teve que aumentar, você teve que aumentar a cabine, você teve que colocar ar-condicionado, você teve que ter sistema de amortecimento nos bancos. Então, tudo isso vai agregando peso ali, né, massa, peso no trator, e quem tem que suportar isso é o pneu. Então, não dá... Fora os implementos, né? Cada vez maiores, mais hastes. E quando deixa eu colocar lá. Você tem uma transferência de carga para o trator, né? E obviamente que quem tem que suportar é o pneu. A gente vai falar daqui a pouco, mas é isso. Ele também tem que mudar para poder levar toda essa tecnologia, toda essa plataforma tecnológica. Ele tem que levar. Então, assim, antigamente o trator era só força. A gente pensava em trator força. Hoje não. Hoje é um sistema tecnológico completo, né? E cada vez mais completo. Antigamente a gente falava, só falta falar. Hoje nem isso a gente pode dizer. Nem isso, não pode falar mais. Quem foi naquele show viu o trator da Valtra. Não, tem um vídeo meu no perfil ali, eu proseando com ele ali. Eu postei, eu falei, quando eu vou achar um defeito, né, do trator, às vezes o defeito tá meio bravo, difícil de achar, né? Um monte de gente já procurou, e aí vou lá achar. Eu encosto nele e falo, trator, fala onde o defeito tá, né? Converso com ele, falo, mostra, conta pra mim, o que você tá sentindo? E ele nunca tinha respondido. Agora ele responde. Agora ele conversa. Era só eu que falava, agora ele responde. Então, tem evoluído demais. É muito interessante que eu falo para os alunos, quando eu falo da agricultura digital, eu falo, cara, nós estamos na época da internet das coisas. E o que é a internet das coisas no meio agrícola, no meio dos tratores? É você fazer com que ele se comunique com a gente, se comunique com outros tratores, com outras máquinas, e isso se faz por meio de sensores, por meio de inteligência artificial. Então, hoje a gente já consegue que essa comunicação seja mais efetiva, né? Então, assim, a gente está num outro mundo, comparado com 20 anos atrás, com 30 então nem se fala, né? Mas dos últimos 10 anos para cá a coisa acelerou e está acelerando cada vez mais. Tanto é que a gente projetava que a nova revolução, a agricultura 5.0, aconteceria em 2030. Muitas das coisas que a gente estava prevendo lá, esperando para 2030, já estão no campo. Nós já temos robôs, né? A automação está em vários setores, né? Nos tratores, nos pulverizadores. Então, você tem muita coisa. A gente vai chegar rapidinho nessa 5.0 aí, que vai ser... que vai mudar ainda mais radicalmente o que a gente já tem, né? Caramba, não imaginava que estava assim. Você sabe que a questão do peso, né? As máquinas estão ficando cada vez mais potentes, né? Os pneus cada vez mais recheados de tecnologia, as máquinas cada vez mais pesadas e a gente está cada vez mais tentando proteger o solo. Você sabe que eu trabalhei numa empresa onde uma campanha dela foi um pneu de largura 900 com uma formiguinha segurando o pneu com um dedinho, que era para mostrar, nós estamos ficando cada vez maiores, mas a gente está tentando ficar cada vez mais leve, né? Que é muito engraçado, porque quando a gente pensa que no passado essas máquinas mais leves, né, elas duravam aí praticamente uma idade média, eu estava estudando esse final de semana, né, uma média de 6 a 7 anos a vida útil de um trator, né? A gente chegou num ápice de 12 anos aí nos anos 2000. Então, assim, as máquinas também estão durando mais, né? A gente está conseguindo usar mais as máquinas, né? A vida útil do equipamento também aumentou, né? Diferente do que era no passado. E hoje um mesmo trator faz muitas atividades, né? Então, às vezes, não tem fazenda que adapta ali e aquele trator trabalha o ano inteirinho, né? Sem parar, sem nenhuma parada, né? Então, a gente pode confirmar isso realmente, César e Roverson. Os tratores, eles estão cada vez trabalhando mais horas e mais anos. O que vocês enxergam aí dessa parte?
Ô, Ah, Jô, o que eu vejo no campo, né? Você falou assim, o trator trabalha o ano inteirinho, né? Temos duas, vamos falar assim, duas sazonalidades. Aqui no estado de São Paulo, a cultura de cana, né, é predominante, é indiscutível, né? E aqui é assim, o trator, durante a safra, ele está puxando o transbordo, né? Acabou a safra, ou ele vai para o preparo, ou ele vai puxar a plantadeira. E alguns ali fica parado. O que está parado vai para a revisão, acabou a revisão, o que estava trabalhando na plantadeira, ou até no próprio transbordo para a plantadeira de cana, vai para a revisão e assim. Então, eles dão, o descanso deles é a revisão da entre-safra. Já passando ali, vamos falar de Minas ali, Goiás, Centro-Oeste, o trator, ele vai fazer o preparo, né, para a safra. Vamos começar a safra nossa ali da soja, né, falando da soja. O preparo começa ali fim de agosto, setembro ali. E, inclusive, Ju, é até um assunto que dá para a gente abordar aqui também, que quando daqui uns dias vai começar o preparo, até não sei se o Jardim estiver assistindo aí, vai começar a ter trabalho para ele, né? Que agosto é o mês do trator pular, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de acompanhar, que a segunda quinzena de agosto e a primeira de setembro é o mês do trator pular, porque o chão está muito duro, né? O chão está duro, não chove, e aí vai começar o preparo. Tem gente que quer adiantar, né? Não pode esperar ali uma chuva. E aí vai preparar, o chão está muito duro, ele começa a pular. Mas aí então, voltando ao assunto, em setembro ali, ele começa no preparo, dá aquela descansadinha ali na safra, em muitos lugares que às vezes o cara não tem um pulverizador autopropelido, ele vai usar o trator, o mesmo trator que ele puxou a plantadeira, ele vai trocar o rodado, né? Ele tem uma plantadeira pequena, ele vai trocar o rodado, colocar um pulverizador de arrasto, e aí o trator ali, os 4 meses ali pulverizando, e aí acabou, vai começar a colheita, ele tira o pulverizador, muda o rodado e coloca o quê? Coloca a bazuca. Aí o trator vai puxar a bazuca da colheitadeira. Quando não, ele já vai para a plantadeira de novo para plantar o milho ou o sorgo, safrinha, né? Exato, Se tem um exato. negócio que dá emoção é a colheitadeira puxando a soja ali na frente e a plantadeira vindo com o milho atrás ali plantando e a colheitadeira dá quebra um rolamento da colheitadeira, o povo já fica doido, vai parar a plantadeira, enfim, é uma emoção gostosa, né? Então, assim, a janela, né? Hoje as mudanças climáticas que está tendo, está fazendo acontecer isso, Ju. É um espaço pequeno, né? Que o produtor tem para fazer o preparo, para plantar, para fazer o cultivo, né? Às vezes, no caso da cana, né? Tem muito cultivo, aplicação, né? De defensivo. Então a janela está cada vez mais curta. Eu não sou tão velho assim, mas eu já ouvi muita gente falar indo para o campo que antigamente eles falavam assim, nós vamos começar o plantio, né? Vamos falar de soja, né? Nós vamos começar o plantio dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro, tinha chovido do dia 12, dia 13, dia 14, 16, chovia, dia 15, plantio. Hoje não. Hoje, esse ano passado, eu fui em clientes que ele foi começar a plantar depois do dia 15 de novembro. Porque não tinha chuva, não tinha chuva. Ele ficou um mês com a máquina parada, a semente do lado, o adubo do lado ali, todo mundo, os operadores, tudo parado, tudo olhando para o céu esperando chuva. E a hora que E aí, choveu, e quando a gente olha, né, desse aspecto de que tempo agora é literalmente dinheiro, porque a gente tem uma janela muito menor, é nessa hora também que a gente tem que começar a prestar atenção no tipo de acessório, né, e dos exatamente. fornecedores que a gente escolhe, né. Então, sempre quando eu vou falar sobre o pneu, eu sempre falo para o pessoal, a gente tem que ver o quanto que custa a hora de uma colhedora parada, né. Parada. Exato. Vale a pena, né, eu arriscar comprar uma tecnologia que eu não conheço, ou não investir, às vezes, em algo mais novo, né? Então, tem muito isso quando a gente fala de pneu, às vezes o operador, o usuário, né? Eles não têm essa preocupação como eles têm com a máquina, né? Então, o olhar para a máquina, que é o principal, né, equipamento, ele é um olhar diferente de quando ele olha para um acessório, porque o pneu ele enxerga como um pedaço de borracha, né? Ele não consegue entender, mas na hora que a gente para uma colhedora, na hora que a gente para um trator no momento desse, por falta de pneu ou por conta de uma manutenção que você precisa desmontar um pneu, deixar a máquina no cavalete na hora que você mais precisa, é toda É, uma questão. Um outro assunto também que eu queria comentar com o Roverson. Roverson, o que você acha, né? A gente que está aí
praticamente tentando ficar de olho em todas as novidades, em todos os avanços, né? Você acha que tem alguma coisa que já evoluiu e que a gente ainda não percebeu? O que, que você acha de toda essa modernidade que veio? O que ainda a gente ainda não está dando o valor devido? Ou a gente ainda, você acha que ainda falta para a gente sentir, tipo assim, nossa, aconteceu isso durante esse tempo e ainda o pessoal não entendeu o valor dessa mudança? Tem alguma coisa em especial que você acha que mudou? Olha, Anju, eu acho que tem bastante coisa, mas no meu entendimento, eu acho que o principal é que o produtor, o operador, entender o real valor, isso que você estava falando, quanto custa essa máquina parada, qual a importância disso, né? Então, nós temos muita tecnologia. A gente ouve muitas vezes o produtor falar, olha, eu tenho um monte de tecnologia aqui, mas eu não sei como usar, eu não consigo, né? Então, está faltando essa questão do treinamento, do levar isso para, do explicar, de tornar isso mais fácil, mais claro para o produtor, né? Porque muitas vezes é tanta coisa. Eu lembro que antigamente, quando começou toda essa evolução tecnológica, você tinha vários monitores no trator, né? Era um para o piloto automático, outro para isso. Então, tá, melhorou e tal, mas é complexo para uma pessoa que às vezes não tem um grau de instrução adequado para operar aquilo. Então, eu acho que a grande questão é, a gente está evoluindo, 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 mas nós estamos esquecendo que é preciso essa interface, né, entre toda essa tecnologia e quem vai trabalhar com essa tecnologia. E muitas vezes as máquinas são projetadas lá nos Estados Unidos, na Europa, né, para uma realidade muito diferente do Brasil. Você vai nos Estados Unidos, muitas vezes é o próprio produtor que está tocando a máquina, está tocando o trator. Então ele tem uma outra dimensão, ele sabe dar o valor daquilo, ele sabe da importância, né? E aqui não, aqui no Brasil, com as dimensões continentais que nós temos, isso não acontece. Não que os Estados Unidos também não tenham dimensões continentais, mas o nosso nível de agricultura é diferente, né? São áreas muito grandes. Então você tem que colocar operadores, trabalhadores, e muitas vezes eles não estão preparados para isso. Então toda aquela tecnologia acaba não adiantando nada, não valendo nada, né? E só fazendo aí também um contraponto aí em relação à questão que você falou, se trabalha mais horas ou trabalha ou mais rápido, né? Na verdade, são as duas coisas. Você tem toda uma tecnologia que permite que o trator possa ter um melhor aproveitamento da velocidade, uma melhor adequação da velocidade para cada operação, melhor adequação da potência, da distribuição da potência para a operação, controle de patinagem, controle consumo de combustível. Ao mesmo tempo, você tem sensores que monitoram, por exemplo, o motor e conseguem identificar uma possível falha para você fazer uma manutenção preventiva e não ter que fazer a corretiva, né? Então, isso vai fazer com que as máquinas durem mais também. Quando a gente pensa em trabalha mais, o que dá o rendimento, que a gente chama aqui na academia de capacidade operacional, né? O que faz aumentar a capacidade operacional? A capacidade operacional é largura e velocidade. Tá? E a eficiência está relacionada com os tempos que você perde. Então, largura. O trator não tem nada a ver com a largura, mas ele tem a ver com a potência. Porque quanto mais potente, maior implemento ele pode tracionar. Então, eu consigo aumentar a largura. Então, eu vou trabalhar mais área. Né? Outra coisa, a questão da velocidade. Né? Como eu consigo ajustar isso hoje com toda essa tecnologia, eu consigo otimizar o uso dessa velocidade, trabalhar em velocidades mais adequadas. Então, eu aumento esse rendimento, essa capacidade operacional. Então, ele trabalha mais área, ele dura mais porque ele vai ser monitorado. Né? Então, tudo isso, esse pacote está aí. Mas eu acho que o que a gente precisa, com muito cuidado, é passar isso para o produtor, para o operador, né? E treinamentos são muito importantes, né? Infelizmente, nossos produtores, de uma maneira geral, não têm uma cultura de fazer treinamentos para os operadores, né? A gente precisa reverter isso, porque isso é o mais fundamental. Eu lembro que eu fiz um trabalho uma vez para uma empresa de pneus, fazendo um comparativo e trabalhando com adequação, com equilíbrio operacional, e nós chegamos na usina e o trator estava pesadíssimo, né? Então, estava sobrando ferro no trator e água, né, nos pneus. Fizemos todo o trabalho de adequação, conseguimos uma redução fantástica nos indicadores de desempenho,
principalmente no consumo de combustível. Isso dava alguns milhões para a usina se ela fizesse isso em todos os tratores dela, né? Voltamos lá um mês que a empresa pediu para a gente ir lá mostrar, para gravar, né, as adequações que a gente tinha feito. Chegamos lá, deu tristeza, porque o operador falou que o trator estava muito leve, botou os pesos tudo de volta. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que é principal, né? A gente precisa trabalhar bem essas pessoas que estão lá na ponta. Ô, Robertson, e eu falo uma coisa para ti, que quando a gente fala no mundo do pneu agrícola, não é diferente, tá? Não é diferente porque, infelizmente, as informações também são muito lentas. E não é só para chegar no usuário do pneu, no borracheiro, no tratorista. É para chegar na loja de pneu. É para chegar no próprio fabricante que nos representa aqui hoje. Por que eu falo para você? Eu estava no Paraguai o ano passado. E eu estava visitando um revendedor que tinha quase 10 lojas dentro do Paraguai. Então, assim, o cara muito grande, com um monte de loja, super forte. E aí fui ter uma conversa com ele sobre o mercado. E aí ele falou assim, sobre um fabricante premium. Ah, o fabricante X Premium toda hora inventa uma letra só para cobrar mais caro um pneu. Agora ele inventou uma letra diferente. E aí é difícil, porque o que eu tô comprando não tem essa letra. E aí eu não consigo. E aí o cara é um dos maiores revendedores de pneu de um país. E ele é o cara que compra. E aí eu falei para ele assim, me mostra que letra, né? E aí ele me mostrou que era a questão da carga cíclica. Eu falei assim, vamos sentar, eu vou te explicar o que é essa letra. Aí ele falou assim, não, assim, já vem na lista de preço, mas eu nunca comprei porque nunca ninguém me explicou que para mim essa letra era algo para cobrar mais do cliente. E eu tava muito chateado com a John Deere, porque a John Deere não queria comprar o meu pneu porque ele não tinha essa letra. E eu falando que Então, assim, o revendedor do pneu, o cara que coloca o pneu dentro de um país, ele não tem... Assim, mas eu tô comprando, nenhum fabricante veio aqui me explicar. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, Então, assim, às vezes, não é só o operador, mas falta do concessionário, do vendedor de pneu, do especialista que está no campo, porque as coisas estão acontecendo tão rápido e acho que é um problema da fábrica, é um problema de treinamento, mas também eu acho que é um pouco do nosso interesse. Não que seja 100% só a nossa obrigação. Mas assim, eu não vou para casa se eu vejo uma coisa, se eu passo perto de um pneu, por exemplo, eu fui na feira lá em Minas Gerais e eu passei no lado de um pneu Firestone que tinha uma letra B. Pois eu não dormi, nem era minha marca, eu nem tenho aquela medida agora para vender, mas eu não dormi enquanto eu não falei com 50 pessoas para descobrir o que era aquilo. Juliana, você tem esse pneu para vender? Eu não tenho, mas eu queria saber o que é. Então, eu acho que falta um pouquinho do pessoal também ter um pouquinho da iniciativa, de querer entender um pouquinho, de abrir um manual técnico, de assistir um vídeo sobre o fabricante. Então, claro, eu acho que a fábrica de pneu, a fábrica de trator, ela tem essa obrigação de passar, né, de ensinar isso, mas eu acho que muito da gente que está no comercial e do pessoal que é o próprio usuário, falta um pouquinho da gente também ter essa iniciativa de fazer as perguntas. Tá, eu não vou aceitar comprar se eu não entender essa letra, eu não vou pagar por ela. Eu quero entender exatamente o que está escrito aqui, né? Ô, Juliana, e falando nisso, né? Não sei se foi ontem, anteontem, mas eu vi, né? Você deu uma aula sobre CFO e CHO, né? Que explicação fantástica que você deu para o público. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, eu não sei se você sabe dessa história, vou te contar uma história. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a carga cíclica, eu trabalhava na Trelleborg e eu recebi um treinamento na época de uma italiana, que ela fez um treinamento em inglês. Então, você imagina, já minha cabeça em português às vezes já não funciona. E ela fez um treinamento em inglês explicando o que era carga cíclica e tal, porque estavam lançando o pneu CHO e CFO. E na época, eu assisti esse treinamento do lado do Vitor, que trabalha hoje na ACO, que é o doutor que trabalhou com o professor Kleber. E eu olhava na cara do Vitor, e o Vitor, entendi, nossa, faz todo um sentido esse pneu agora. E para mim,
não entrava na minha cabeça. E eu continuei, aí eu pedia para ele me explicar, para as pessoas me explicarem. Eu falei, Juliana, carga cíclica, não é simples para você? Eu, não é simples para mim. Não é simples para mim. Não estou conseguindo entender. Mas vou vender o pneu, vamos lá, vou ler o catálogo, vou. E você sabe que eu fui compreender o real sentido da carga cíclica numa aula do professor Samir na Universidade da UFPR, ele ensinando para os alunos. No dia eu tava lá do lado dele, ele falou assim, gente, eu vou explicar pra vocês o que é carga especial. Era isso o tempo todo! E, tipo, meu Deus, era só ter me explicado de um jeito mais simples, eu só precisava de um professor. Eu não precisava só de um engenheiro, eu precisava de um professor engenheiro para me ensinar. Então, às vezes, eu fico muito assim, o pessoal fala, às vezes você simplifica muito na hora de explicar. Não, é que para mim, às vezes, eu realmente preciso deixar o negócio muito literal para que eu possa compreender, e porque a gente tem que entender que o borracheiro talvez tenha a mesma sensação minha, talvez, dependendo das palavras que eu use, não vai ser o suficiente, eu preciso ser objetiva, simples e direta, né? É verdade, é verdade. Às vezes, Só uma pequena correção, né? O Vitor fez mestrado com o Kleber, mas ele fez doutorado comigo, tá? Foi com você? Eu não sabia, eu achei que tinha sido com o Kleber. Pois é, Vitor compreendeu a italiana assim, ó. Em um segundo ele já tinha entendido. Eu, formada em administração de empresa, que nunca fiz aula com o professor Roverson, só fiquei assim, ai, gente, não faz sentido, mas eu vou vender, gente. Fiquem tranquilos que eu vou vender. Ai, ai. E aí, vamos seguindo aqui, ô César. A gente falando sobre essas questões, né, dessas dificuldades. Você que está aí, né, dentro da oficina e no campo, o que você olha que o operador, que o fazendeiro, que o pessoal tem continuado fazendo como se o nosso trator fosse ainda o trator de 20 anos atrás? Qual que é o erro ou a observação que você tem mais a fazer para nós sobre isso? Olha, essa atitude, essa situação X não dá para acontecer mais, porque os nossos tratores não são mais os mesmos de 20 anos atrás. O que você me diz? ô Ju, a primeira coisa que é de chegar na fazenda, descer do carro, bater o olho no trator, você não precisa nem entrar, conversar com ninguém. É ter um pouquinho já da experiência, bater o olho no trator e ver a calibração dos pneus. É a primeira coisa. Você chega numa fazenda, o cara tem lá um trator de 350, 400 cavalos, né? Pneu radial, marca, né? Marca boa. Trator limpinho, polido. Aí você chega, o pneu tá até quadrado, de tão cheio que tá. Né? Você quer matar um trator, ele pode ser o trator mais tecnológico, com piloto autônomo, transmissão com a maior tecnologia possível, motor com gerenciamento eletrônico, melhor sinal de piloto. Você tem o melhor operador do mundo. Você quer matar o trator, é você não ter a calibração correta nos pneus. Você não ter esse cuidado com os pneus. Três tacos no chão tá tudo certo, César. É a regra. Quantas vezes? Essa é a regra, tá? Três tacos, tá, pegou três garras no chão, é isso aí que eu faço, né? Aí você começa a conversar ali com o operador, não, mas você mediu o avanço, né? O avanço cinético ali da transmissão, da tração dianteira. Mas o que é isso, César? O que é isso? Né? Você vê o pneu comendo ali, o pneu tá chorando, gastando. Isso sem descer sem nem descer do carro, você já consegue identificar. Você não precisa nem pegar o calibrador, você já. Eu ando com duas coisas, eu ando com três coisas no bolso. É o canivete, o calibrador e uma caneta. A ferramenta hora que sai pro campo é isso daí. Então, você bate o olho, a primeira coisa já é isso, Ju. E outra coisa, né, dos 20 anos para cá, é justamente esse ponto que acho que a gente tá mais batendo, que é o foco, né, da nossa live, que é a tecnologia. As pessoas estão, assim, você pegar um operador mais antigo, você vê que ele monta no trator, né, que ele senta ali no banco, e a instrução que ele teve é, ó, você vai apertar esse botão, você vai apertar esse botão e empurrar aqui para frente, você não mexe mais nada. Porque ele estava acostumado, vamos falar do BH 180, ele estava acostumado a sentar lá no bancão do BH 180, que é o que a gente brinca, né, fala o arve seca, né, que é aquela gabina, que é só os ferros aqui, aquela teia de zinco em cima, né? Ele colocava ali primeira M, 1900 de RPM e soltava e Deus olhava o pneu, Deus olhava o motor, né? Mal e mal marcava uma temperatura ali. Hoje não, né? Como o professor estava comentando, o trator, ele é todo monitorado. O motor é monitorado por sensores de pressão, de temperatura, de rotação.
Enfim, se der qualquer tipo de falha, ele já vai acusar lá no painel. A transmissão, mesma coisa, né? A transmissão, você pegar uma transmissão CVT hoje, ela é toda monitorada. Ela tem sensor de rotação de entrada, sensor de rotação de saída, sensor de carga, sensor de temperatura, sensor de pressão, enfim, é tudo um sensor, atuador, né? E aí o que ele está acostumado, né? Com o trator antigo, ele monta hoje nesse. Qualquer falha, às vezes uma cana, né? Pega ali no chicote e desliga, um sensor desliga alguma coisa, que acontece, né? Ou às vezes pegou muito barro no pneu, o próprio barro, já aconteceu também de bater ali no tanque hidráulico, tirar o sensor, ele acende uma falha lá no painel, ele já acha que o trator vai desmanchar, ele já quer, desliga, já, não posso nem andar mais com o trator, já acendeu uma luz aqui, eu não sei mais o que é isso, né? Então, eles realmente não estão acostumados com a tecnologia. Desde o pneu, que é o que eu comentei, né? Que você chega lá, calibração totalmente fora, e às vezes você vai falar, vou acertar essa calibração para você, né? O trator não está rendendo, César. Vamos começar na calibração, né? Primeira coisa, o básico, vamos fazer o arroz com feijão ali, vamos conferir quanto está a pressão desse trator. Depois de aferir a pressão dos pneus, vamos fazer o índice de avanço, vamos ver quanto que ele está patinando, né? Você já mata aí. Aí às vezes você vai lá, deixa um pneu, um radial, deixa com 16, 18 libras ali, que tá tranquilo para um radialzão, isso aí tá até cheio demais se bobear, dependendo da operação. Aí o cara vê aquela barriga no pneu, ele já fala, mas isso aí não tá certo. Essa barriga não tá certo, o pneu tem que estar cheio, né? Ele tá acostumado com o diagonal, né, que é quadradão. Não, isso aí tá errado. Não, mas tem que ficar assim, ó, barriga, o pneu ele tem que ter a barriga, né? A barriga é feia só em nós homens, né? A barriguinha aqui fica feia. Mas o pneu ele tem que ter aquela barriguinha. E essa teoria, os 3 tacos, as 3 garras no chão, esquece isso aí. É medir, é aferir a pressão, é fazer o equilíbrio operacional, relação peso-potência, a distribuição do peso de acordo com o que o trator vai trabalhar. Isso pega muito também, né? Se ele vai trabalhar com implemento no hidráulico de levante 3 pontos, se ele vai trabalhar na barra de tração, se é uma grade, se é um subsolador, fazer a equalização da distribuição de peso, né? Se é 40-60, se é 45-55. A diferença, Ju, você pega muita pneus de marcas diferentes no mesmo eixo. Nem fala, o Jarduli tá aí, acho que o zóio dele até virou agora. Nossa, ele deve pegar isso demais. É pneu com 25 de água de um lado, 75 do outro. Pneu sem água de um lado, pneu com água do outro. E assim, isso é o que você chega e já bate o olho. E aí você vai conversando com os operadores, você vai falando, puxando a língua ali, o cara não sabe, às vezes ele fala, é só você colocar ele para frente e apertar aqui para ligar o piloto. Ele não sabe criar uma linha, um AB no piloto, ele não sabe criar uma tarefa no trator. Ele não sabe que o trator tem um recurso, né, que chama a handland, ou manobra de cabeceira, que se ele apertar um único botão, ele fazer uma configuração, com um único botão o trator faz tudo. Ele liga a tração, ele aumenta a rotação, ele troca de marcha, ele liga o piloto, baixa o hidráulico, levanta, ele faz o que você quiser, num único botão. E assim, não é todos que sabem, é o assunto que estava ali para trás. Exato, a maior, é o que o professor falou. A informação, às vezes, não está chegando lá pro operador. O que acontece muito assim, ó, às vezes o cara compra o trator, um trator de ponta, né, de alta tecnologia, e aí você vai lá fazer entrega, o dono do trator que às vezes vai participar da entrega. Só que não é ele que vai operar. Exato. É o coitadinho que tá lá no campo, tá lá pulverizando, tá lá às vezes mexendo com adubo no barracão, descarregando carreta, descarregando semente que chegou, e aí você fala, não, eu vou receber o trator, depois eu passo para ele. É aquele negócio de telefone mudo, né? O professor já deve ter passado. Eu já passei inúmeras vezes nisso. Né? Não, passa para mim que eu vou filmar aqui, depois eu passo para ele. Não é a mesma coisa. Não é. Você fazer uma entrega técnica ali. Não é. Acaba se perdendo. É a mesma coisa a gente fazer aquela gincana. Todo mundo já fez aquela gincana telefone mudo, né? Faz aquela fila, começa um assunto aqui e vai falando. Pô. Nunca chega a mesma coisa lá. Então, a dificuldade maior que tem, Ju, é isso, é a orientação por conta dos pneus, que eu acho que isso é gritante. Em qualquer lugar que você for vai ter esse tipo de problema, principalmente, vamos lá abrir aqui, usina. Você vai em usina, você faz um treinamento hoje, você orienta, ó, vamos deixar essa pressão, tanto de água, é 50 aqui, é 75, é 25, tanto de pressão. Você não precisa andar com esse tanto de peso, né, professor? Às vezes o trator está no transbordo. Transbordo, querendo ou não, é uma condição leve para o trator trabalhar. Você não precisa andar ali no limite da relação peso-potência. Aí você vai lá e faz todo aquele trabalho. Deixa o trator afiadinho, vai lá gastar pouquinho litro por tonelada, né? 0,100 ml por tonelada, vai deixar aquela miserinha gastando.
Você vira as costas, você volta daí um mês, tá lá o trator. Águas, 75, os pesos até caindo, tanto peso que tá na roda. Aí um pneu sem água, oh, mas esse pneu tá sem água. Não, é que esse pneu furou ontem, o borracheiro precisou arrumar corrente. Então, assim, tem assunto para nós falar a noite, história para contar a noite inteira aqui. Não, não acaba, mas Ô o César, principal é isso. e assim, você que está no campo, né, e tem esse olhar para o pneu também, né? Já na hora que você chega é uma das coisas, porque é um dos acessórios que nos dá sinais, né, de como a máquina tá. Uhum. A primeira febre do bebê muitas vezes vai aparecer ali no pneu. Em que momento que da sua carreira, assim, que você bateu o olho assim numa máquina, numa situação que você falou assim, realmente, se fosse aquele pneu antigo, se fosse o diagonalzão, não ia dar conta aqui. Em que momento que você acha que a tecnologia do pneu fez diferença hoje, né? Tem alguma operação específica que você fala assim, ó, não tinha jeito, aqui tinha que ter realmente essa mudança, isso realmente foi primordial para a evolução? Ô, Ju, eu acho que na condição de operação, a virada de chave que fez melhorar muito o desempenho na operação de subsolagem. Porque hoje está cada vez mais. O subsolador hoje é cada vez maior e mais pesado para o trator puxar. A grade também, tá? Mas o subsolador hoje eu vejo que é um dos implementos mais pesados que tem para o trator puxar. Né? Para fazer força, que vai demandar a força dele. E hoje tem dois tipos, né? Hoje já tem um subsolador que trabalha no hidráulico de 3 pontos ali, né? Não é só na barra de tração. É o Stara, professor, me corrija, acho que é o asa laser, né? O Stara que você consegue colocar ele ali no hidráulico de 3 pontos, que assim, o trator já muda da água para o vinho. Né? Você deixar o trator bem equilibrado, puxando um subsolador, pressão correta, a água certinho, avanço, índice de patinagem, distribuição de peso, ele vai bem. Mas se você colocar no hidráulico de 3 pontos, fica bom. Se fosse um pneu diagonal, a potência que os tratores têm hoje, eu acredito não, eu tenho convicção que a condição do pneu diagonal não ia comportar a potência dos tratores hoje. Ele não ia ter pega no chão. Vamos falar assim em português claro, ele não ia conseguir agarrar no chão. Tanto pela a própria construção dele, né, o formato dele, você consegue ver, né, que ele é bicudo, né, ele faz uma ponta ali, né, ele tem pega no chão, mas não é igual ao radial. O radial você deixou ele murchinho ali, ele vira uma esteira, ele fica até bonito ali no chão, na hora que ele tá trabalhando bonito. Então, na minha condição, seria o preparo de solo. Se não fosse o pneu radial, o trator com alta potência hoje não ia conseguir fazer da maneira que faz hoje. E você acha, professor, que a evolução das máquinas com relação à evolução dos pneus ainda. Você acha que elas estão caminhando juntas? Você acha que ainda falta alguma coisa? Ao teu olhar como especialista, pesquisador, você acha que tem alguma coisa ainda que aqui no Brasil não chegou? Alguma coisa que a gente ainda precisava evoluir nesse mundo do pneu que não está acompanhando as máquinas? Olha, eu acho que a evolução das máquinas foi mais rápida do que a evolução dos pneus, né? Então houve uma defasagem, embora a gente tenha boas tecnologias nas máquinas, né? Mas tem algumas coisas sim que a gente poderia ter aqui, poderia usar aqui, que provavelmente nós teríamos condições melhores de desempenho de tração, de economia de combustível, tudo isso, tudo aquilo que o pneu pode nos proporcionar. Né? Antes de te responder se alguma coisa, só fazer um comentário aí a respeito do que a Selva disse, né? Porque uma coisa muito comum é você chegar e ter água no pneu, sempre. Né? Então é 75%, mas ele não sabe quanto que aquilo representa de aumento de peso para o trator, se é necessário ou não. Se de repente eu colocar só 25%, 40%, se eu não vou ter um desempenho melhor. Então essa é uma questão também. Mas, por exemplo, em termos de tecnologia, nós temos uma tecnologia que está sendo utilizada na Europa, que é o pneu track, o pneu esteira, né? Que inclusive foi o tema da tese do Vitor aqui comigo. A gente avaliou esse pneu. E a gente conseguiu, na subsolagem, inclusive, César, a gente conseguiu uma redução imensa no consumo de combustível usando esse pneu. Então, substituindo um pneu diagonal por esse pneu esteira, né, que é um pneu que trabalha com baixíssimas pressões. A gente trabalhou com um trator pequeno, então era uma subsolagem mais... um subsolador menorzinho, né? Na verdade, era uma escarificação praticamente. Mas a gente conseguiu uma redução muito grande a gente verificou, né, uma redução muito grande do consumo de combustível, da patinagem dos rodados,
E isso resulta no melhor desempenho da máquina, né? Numa economia para o produtor e, principalmente, numa menor compactação do solo, né? O solo é o bem mais precioso que o produtor tem. Ele precisa valorizar, ele precisa guardar esse solo, né? Então, se você não se atenta para esses detalhes todos que o César falou, você vai aumentar a compactação do solo, né? E aumentando a compactação do solo, você vai ter redução de produtividade, uma coisa leva a outra, e você vai consumir mais combustível, porque você vai ter que fazer uma subsolagem. Subsolagem é a operação mais cara. Se você for fazer uma escarificação, que é mais superficial, é um preparo, né? Mas se você tiver, como é o caso da cana-de-açúcar, se você tiver que fazer uma subsolagem, muitas usinas chegam lá e falam, vou subsolar a 50 centímetros, a 60. Eu já vi usina falando de subsolar a 70. Imagina o quanto de combustível você não vai gastar para poder enfiar 7 hastes do solo, lá 5 hastes do solo e tracionar aquilo, né? Então, e as pessoas não pensam para esses detalhes, né? Então, assim, nós temos hoje tecnologias de pneus muito boas, né? Mas a gente ainda poderia utilizar outras tecnologias que foram desenvolvidas e que a gente não tem usado, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente não tem. Eu concordo contigo, professor, e até queria fazer um comentário sobre isso. Para quem está aqui na live e não conhece o Pneutrac, o Pneutrac é um pneu que a Trelleborg tem hoje no seu portfólio, que ele tem uma tecnologia chamada Cup Wheel, né? Então ele é um pneu que ele tem o flanco lateral como se ele tivesse um buraco e ele faz a função da esteira. Então ele é um pneu que não tem flanco lateral e ele usa entre 3 e 7 libras. Um assopro, né? No passado... Dá para enxergar. Então, no passado, quem desenvolveu o primeiro projeto foi a Mitas, e quando a Trelleborg adquiriu a Mitas, esse projeto passou a ser um projeto Trelleborg. Mas, quando a gente está lá fora, né, a gente não vê só a Trelleborg com o Pneutrac, mas a gente vê essa tecnologia que o cara pensante, né, deu o nome de Galileu, né? Então, hoje a gente tem o pessoal da Galileu. A Pneuaço, que está online aqui hoje com a gente, aqui na nossa live, eles também têm da marca deles essa tecnologia e eu percebo que esse desenvolvimento acabou parando muito nos aros pequenos, né? Aro 28, eu acho que é o maior. E ele também é um pneu de baixa carga, né? Então ele é um pneu que ele tem uma puta de uma tração, extremamente resistente, né? Contra picotamento tudo, e contra acidente lateral principalmente, porque ele é um buraco, né? Tem muita tração, só que ele também não suporta altas cargas. Então ele é um pneu que ficou muito dimensionado para trabalhar em montanha, naquela parte de vinhedo. Carreta, vamos falar o português claro. E aí ele dá um puta de um resultado, mas ninguém investiu para fazer para tratores de alta potência e maiores aros. Até onde eu sei, depois, Robertson, eu vou te passar o contato do pessoal da Pneuaço que está aqui na nossa live. Eles têm um pneu 710 70 38 e um 600 65 28 trabalhando em Minas Gerais. Eu não sei quais foram os resultados, mas é algo que a gente tem que acompanhar, porque apesar da gente, dos fabricantes premium não terem no seu portfólio, é uma tecnologia que lá fora está acontecendo. Aqui para o Brasil não chegou nada além do aro 24 e 28, pelo menos nas revendas. Eu sei que tem esse teste em Minas Gerais que estava sendo rodado alguns anos atrás, mas não sei qual foi o resultado. Mas eu tenho uma sensação de que o investimento para isso não aconteceu, Roverson, porque o custo para que esse pneu fosse desenvolvido, eu não sei se... Porque ele é um pneu muito mais caro do que o pneu radial e do que o pneu VF. Então ele é um pneu muito, muito mais caro. E eu não sei até que ponto o consumidor estaria disposto, sem os números, a fazer este investimento, que é o que eu ia falar para você agora. Então, até que ponto que a gente está também disposto a investir para começar com que novas tecnologias cheguem para nós, né? Então, todo mundo quer nova tecnologia, mas para a gente convencer um cara a comprar hoje um pneu VF, amigo, com o número na mão, provando pro cara que o negócio vai dar, e quando não, eu tô mostrando para você, né? Então, eu acho que o brasileiro, principalmente, mas eu acho que o mercado tá um pouco assim, eu quero ver para crer. Né? Então, que bom que a gente tem as universidades que estão super dispostas a fazerem esses testes. Eu acho que acabou que essa questão do Cup Wheel acabou dando uma parada por conta do custo do pneu, mas para mim,
tirando o VF, CFO, que é o que está mais novo e sendo usado no mercado, a melhor invenção que houve até agora, dos últimos 10 anos, é o Cup Wheel. Não tem nada de grandioso. Assim, meu Deus, isso aqui é foda. Só que tá, é foda, mas onde que eu vou aplicar isso? Onde que a gente vai colocar isso para trabalhar? Então, tem algumas evoluções que são palpáveis. Então, hoje, o que tem de mais novo no mercado, assim, na prateleira, é VF CFO, é isso, carga cíclica e VF, ponto. Isso já tá dando pro bolso do cara, já tá vindo no equipamento original e já tem na prateleira da loja. O Cup Wheel é uma puta de uma tecnologia que eu acho que nenhum fabricante ainda quis bater no peito e falar assim, cara, eu vou pegar isso aqui. Porque assim, até onde eu sei, a Fiat fez também, tem alguns pneus com Galileus que são feitos pela Fiat, a própria Pneuaço fez da marca dela, o Galileu faz com a marca dele, a Trelleborg faz com o pneu Track, mas não tá chegando pra gente as medidas realmente que são as medidas que mais saem, o aro 42, o aro 38, não sei em que ponto que a gente pode contribuir para que esse mercado, talvez a gente criar um projeto, Roverson, vamos pensar para a gente apresentar para as fábricas algo, da gente dar uma sugestão de como a gente pode começar a pensar nesse projeto, porque eu acho que profundamente, eu acho que ninguém mostrou o tamanho desse mercado também para esses fabricantes, né? Então eu acho que a gente pode começar a pensar um pouquinho nisso, mas para mim, de tudo que tem de mais novo no mercado, a tecnologia Cup Wheel é a coisa que mais me deslumbra. Todas as vezes que eu coloco esse pneu no meu feed, eu faço um vídeo, tipo, chove de gente. Que é isso? Que coisa maravilhosa. Eu quero comprar. E quando você fala, então, mas só tem 2 medidas e não tem entrega e vale o seu rim. Aí a pessoa, bonito aí na telinha, vamos deixar aí na telinha, né? Mas os resultados nossos aqui, de um modo geral, a gente conseguiu economia de combustível da ordem de 15% a 30%, dependendo da pressão que a gente colocava no diagonal. Então, assim, é isso que nos deixa... Gente, vamos investir. Concordo plenamente com você. A gente precisa expandir esse portfólio, né? A gente precisa torná-lo atrativo e testá-lo em outras dimensões também para ver se isso se mantém, né? Com operações mais pesadas e tal. Mas, assim, a gente está falando só do consumo de combustível. Ainda tem a questão da patinagem, porque ele reduz sensivelmente a patinagem. É uma esteira quase, né? Então, o desempenho melhora, mas é fundamental. Acidente lateral, né? O problema com as trincas laterais. Tantas coisas poderiam ser eliminadas, né? Com esse pneu. E depois, o professor, eu sei que esse material de vocês saiu numa revista. Eu não lembro se foi só na Cultivar, mas se você tiver e quiser fazer um compartilhamento com a gente faz uma collab e coloca para o pessoal poder ler um pouquinho sobre esse material que vocês fizeram, que na época eu li e ficou extremamente interessante. Vamos pôr eles na mesa de novo para a gente poder levantar essa pauta. Acho que é importante, né? Porque é uma puta de uma tecnologia e que eu acho que se tivesse um investimento certo aí, poderia ser o ápice aí da nossa economia de combustível e de maior tração aí, né? Com certeza. Bom, para a gente finalizar a nossa live, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Vou começar com o César. E César, o que você acha que daqui 10 anos você vai contar para o pessoal, falar assim, nossa, quando eu comecei a trabalhar, as coisas eram assim e hoje a gente não tem nem sinal mais. O que você acha que vai ser uma coisa que vai cair por terra e aos seus olhos, né? Nessa parte mecânica, né, das máquinas, o que você acha que daqui 10 anos a gente vai poder olhar e falar assim, aqui tudo era terra? Era tudo mato, era tudo mato. Eu cheguei aqui, era tudo mato. Era tudo mato. Vocês já assistiram Interestelar? Filme? Já. Vamos ver se vocês vão ligar já. Quando ele chega na fazenda lá, tá aquela situação de cataclítico, né? Do mundo cataclítico, né? E as máquinas ali não tem nem vidro, as colheitadeiras dele. Tá certo que tem um erro lá no filme grotesco, né? Que as máquinas estão colhendo, o milho está extremamente verde, né? E as máquinas estão colhendo lá. Mas o que é impressionante, que eu acho que vai estar assim, daqui 10... Já tem, né? Hoje já tem máquinas ali praticamente autônomas, né? Mas tem que ter sempre o olho humano ali e às vezes ela dá uma escapadinha. Aconteceu, eu estava
Isso foi em 2018, acho que foi quando o piloto, o professor me corrige aí, que 2018 foi quando eu aumentei muito a minha vivência, que me aproximei mais assim da tecnologia, que até 2018 eu estava sempre em usina, né? Sempre envolvido com usina ali, parte sempre mais manutenção mecânica mesmo. Aí em 2018 que eu despontei mais para tecnologia. E eu lembro que já lá em 2018 colocou um tratorzinho lá para ficar andando sozinho lá, fazendo a manobra, colocaram ele para fazer um 8. Eu não sei o que aconteceu, se ele bateu numa pedra, ou se caiu o sinal, deu alguma cintilação, alguma coisa, ele desarmou. E esse tratorzinho veio vindo pro lado da turma assim, é só peão correndo, corre, corre, segura. Ele tava devagarzinho, né? Enfim, mas aconteceu. Tem bastante automação hoje já, principalmente na pulverização, né? Pomares de fruta, né? Usa muito pulverizador autônomo já. Eu vi um vídeo esses dias de uma plantadeira de uma linha só, também autônoma. Você programa ali, cria o projeto para ela trabalhar. Ela sai do carregador, vai lá, planta. Uma linha só, mas são várias, né? Vários robozinhos ali com uma linha só de plantio. Vai, faz o plantio, ela acaba a bateria, já vai lá e já faz o carregamento automático também. E na parte de colheita, eu acho que vai ser desse jeito também. O fazendeiro ali, o gerente da fazenda, seja quem for, vai fazer a programação. A máquina frota 1, ela vai colher no pivô 2, ela vai trabalhar de tal hora a tal hora, tantos por hora, e acabou. Vai programar ali, a máquina vai sair sozinha cedo e já vai lá para o pivô, igualzinho lá no Interestelar. Vai dar algum tipo de falha, perder o sinal, automaticamente ela já vai parar e já vai voltar para a oficina para fazer a manutenção sozinha. E eu acho que não vai. Em 10 anos, eu acho que a gente já consegue ver uma situação dessa. Porque, E assim, tá evoluindo muito. tá muito rápido, né? A E primeira vez que eu você, tive. perdão, Só contar uma historinha imagina. rapidinha aqui. O primeiro contato que eu tive com o piloto foi em 2008. Foi, inclusive, na usina, na São Martinho ali. Eu nunca tinha visto piloto, e aí eu fui ajudar. Tinha um cara lá que ele só mexia com isso, né? Automação e tal. E era novo para a usina também. Tanto é que quando eu ia acompanhar o plantio à noite, tinha tanta cintilância, o sinal falhava tanto que um trator ia fazendo só risquinho com o piloto, ia fazendo a marcação para os outros virem sem o piloto depois. Não era todos os tratores que tinham piloto. Caraca. Era 5 tratores ali numa frente e um só tinha. Então ele ia abrindo o eito ali, riscando, e os outros vinham seguindo o risquinho que ele tinha feito. Então o primeiro contato que eu tive, ele falou: ó, César, você vai entrar aqui no trator, eu já criei ali o negócio, você vai apertar, você vai alinhar ele aqui, você vai apertar aqui e deixar ele andar. Você não rela no volante, né? Eu tinha 18 anos, era moleque de tudo. Você não rela no volante. Ele vai virar, você não rela. Eu falei, tá bom. Sentei lá, engatei a marcha, acelerei, pá, liguei o piloto. Era ligar o piloto, né? Ele falou, aperta aqui, era ligar, não sabia nem o que era. Liguei o piloto e fiquei assim, né? O trator começou a virar, eu já fui com a mão de longe. Ele, não rela. Ele tava calibrando. E eu não sabia, né? Eu quis levar a mão no volante para endireitar ele. Ele alinhou, acertou a linha. Ele marcou o chão, virei o trator e passei de novo. Quando eu passei de novo, ele falou, para, desce aqui para você ver. Ele tinha colocado uma chave de fenda no chão e o trator veio e parou o pneu retinho onde ele tinha passado. Não, eu achei aquilo. Isso, nós estamos falando de 2018, não tem 20 anos, né? Caramba, 18 não anos tem. atrás. Eu nunca tinha visto esse negócio. Eu fiquei maravilhado, né? Na época eu não tinha celular para filmar, mas se eu tivesse o celular, eu ia fazer vídeo, tirar foto. Eu achei incrível. E aí hoje nós já estamos nesse pé, né? De tal negócio autônomo já. Você programa ele, você vai passar em tal rua e já vai lá sozinho. Então eu acho que daqui 10 anos já vai estar nesse ponto de nem precisar ir lá na máquina para fazer a configuração de aonde ela vai trabalhar, quanto ela vai colher, para ela se autoajustar, né? O professor mesmo já falou, já tem mesmo realmente, a máquina ela vai medindo, a colheita de soja principalmente, ela vai medindo a umidade, vai medindo a perda ali, e ela mesmo se ajusta, abre mais a peneira, diminui o ventilador, aumenta a rotação do rotor, abre e fecha côncavo, enfim, já tem isso. Então eu acho que daqui 10 anos vai ter mais ainda, e vai ser desse jeito. Ela já sai, você dá só, ó, vai lá, ela vai, faz o serviço e volta embora. Vamos só monitorar. E É. você, professor, o que você acha aí aos seus olhos aí como pesquisador? O que você acha que daqui a alguns anos a gente não vai mais ouvir falar? Olha, eu acho que a gente vai ouvir falar pouco de operador, da forma como a gente conhece hoje. Porque o que eu vejo no futuro é automação e robótica. A gente já tem muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa sendo testada, e eu acho que esse vai ser o caminho.
né? A gente vai ter a robótica muito presente no campo, a automação a gente já tem, né? O caso da pulverização, a gente tem uma tecnologia totalmente nacional, que é da Jacto, né? O Jave, que já está rodando em fazendas aqui da região aqui na citricultura, né? E já com bons resultados, ainda continua em evolução, né? Mas tem várias outras máquinas autônomas sendo testadas no mundo inteiro, né? E a robótica, né? Então, muitas áreas o robô vai fazer o papel daquilo que o ser humano faz hoje, que o operador faz, né? Então, eu acho que daqui a algum tempo, eu não sei se 10 anos ou um pouco mais, a gente vai ver cada vez menos operadores no campo e cada vez mais robôs ou máquinas autônomas, né? Esse é o caminho que a gente tem para seguir aí, é o que está sendo posto, né? Isso depende de uma série de coisas ainda, né? Uma delas é a conectividade, né? Então a gente eu ia falar isso para ti. Eu ia falar isso para ti. Eu acho que a gente tem um desafio, que é essa questão da conectividade, que eu acho que é o que vai nos impedir, talvez, dessa agilidade. Eu digo porque, na minha visão, o pneu também vai ficar inteligente. Eu acho que o TPMS é algo que vem com muita força. Mas, assim, há 5 anos aí, desde que o TPMS nasceu, eu não vi nenhum fabricante conseguir fazer um TPMS que funciona com lastro líquido. Que seja um submarino, que consiga passar em tempo real a informação. Sem lastro líquido, lindo, lá na Finlândia, todo pneuzinho trabalhando, mandando a informaçãozinha no celular. Mas aqui na nossa realidade, com a realidade do lastro líquido, eu acho que o pneu inteligente é o que vai ser. O TPMS vai vir para ficar. Mas eu tenho a mesma sensação que a conectividade hoje é o nosso principal gargalo, também na parte do pneu. sem dúvida. Essa é a grande dificuldade. E é fácil de a gente ver isso, né? Você, muitas vezes, numa cidade de porte médio, você tem problemas de conexão, você não consegue sinal. Agora, você Grande, não é imagina, médio, não, grande, grande. você vai lá, agora você imagina lá, vamos pegar o Mato Piba ali, uma fazenda que você anda 100 quilômetros e ainda não saiu da fazenda. Como é que você tem conectividade, né? Então, assim, esses desafios ainda são muito grandes, eles precisam ser vencidos. Mas, só voltando um pouquinho, né, eu estive num evento lá nos Estados Unidos e a grande vedete eram os robôs, né? As máquinas autônomas, pulverizadores, robôs, né? Drones com mais tecnologia. Então, assim, é isso que a gente está vendo. Então, é o que está sendo posto aí e eu acho que a função dessas máquinas, né, é substituir mão de obra, né? Então, não tem como. A gente está tendo uma mudança geracional, né? As pessoas não querem ficar no campo, e isso faz parte, é um processo evolutivo também. Então, a gente precisa resolver esse problema e a saída é automação e robótica. Eu acho que é isso que vai acontecer. Com certeza. Eu tenho certeza que quando a gente conseguir evoluir nessa questão da conectividade, os nossos avanços vão ser muito mais rápidos. Então, o pneu vai ser inteligente, o TPMS vai funcionar, e de qualquer forma, a vida útil dos pneus vai ser maior, a performance das máquinas vai ser melhor. E eu até peço desculpas para quem estava aqui na live. Eu vi que eu preciso contratar um secretário, uma secretária, porque as pessoas mandam perguntas e eu não consigo acompanhar. Então, assim, algumas perguntas ficaram sem ser respondidas e eu vou pedir para vocês que, por favor, mandem para mim em inbox as perguntas que eu vou encaminhar e a gente vai responder todas. E, infelizmente, às vezes a pergunta vem e eu não consigo acompanhar e a gente, às vezes, tem coisa que a gente consegue responder a tempo, outras não. Mas, se Deus quiser, em breve, quando eu tiver um secretário, uma secretária, a gente vai conseguir ter alguém anotando as perguntinhas. Mas quero agradecer de coração o professor, né, o César, pelo tempo de vocês. Essa live foi sensacional. Vocês não têm ideia do quanto vocês conseguiram contribuir e tenho certeza que ajudaram muito, né, a abrir os nossos horizontes quando se fala de tratores e máquinas modernas. A gente já tinha uma ideia do que estava acontecendo, mas vocês trouxeram detalhes da sala de aula, da pesquisa, do campo, que foram, assim, primordiais para o nosso bate-papo. Então, obrigada de coração, realmente. E eu vi que o Bruno tá aí online, o Bruno da Magnum. Bruno, eu vou mandar o livro do Roverson para você, tá? Eu tenho um em casa que eu peguei com ele na AgriShow. Tô mandando no teu endereço. Olha lá. Nossa, César, como que você não tem o livro? Não tenho, não Nossa, tenho. que pecado. Eu quero. Como não? Como não? Olha aqui, ó, vamos fazer o merchandising aqui, né, Ju? Não, eu quero.
Vai E ser a aí, Separa segunda um, Bíblia ali Robertson. da. Eu só tenho um em casa, mas separa mais um para mim, Robertson. pode deixar, Por vou favor. passar. Que aí a gente já manda para o César também. Eu te mando, eu tenho o endereço do César, te mando depois inbox para você mandar para ele. Mudou, Ju, depois eu te Perfeito. mando, é mais aquele lá não. Ah, então É, me atualiza, então me atualiza. tá. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram aqui. A live vai ficar salva aqui no nosso canal, aqui no Instagram. A semana que vem ela aparece editadinha para vocês lá no YouTube. E obrigada pelo tempo de todos vocês, Robertson, César. Tô, assim, muito obrigada mesmo. Foi um Que prazer. bom, Ju. Conte sempre aí com a gente, conosco, tá? Muito, César, um prazer conversar com você aqui. Foi bem gostoso esse tempo que a gente passou aqui, tá? Um Oh, abraço para que todo bom, mundo. Que professor. bom, que Uma bom. satisfação também participar com vocês. Espero repetir. Foi como eu falei no começo, né? Eu tinha expectativa que Assunto, ia meu ser muito filho, boa. Não, tem assunto demais. Vamos E pensar num novo tema. vamos sim, vamos sim. Estamos aí. Um abraço então, pessoal. Obrigada, Abraço, obrigado a pessoal. participação de Beijo. Tchau, todos. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.